Eliezer é do grupo Ultraciclismo. Esses caras vão pedalar 500 quilômetros, mano. Seu boa noite, irmão. Boa noite a todos os componentes aqui da mesa, você, Flávio, Anderson, Pedrinha, os demais aqui da produção e a todos os que estão nos assistindo nessa hora. E tua câmera daqui, tá? Se ok. você quiser falar com a galera. Então, vamos para a 6ª edição do Ita Ultra. E só abrir um parênteses aqui, que é a terceira edição em Itaboraí. As 3 primeiras edições nós fizemos fora do município de Itaboraí, mas com a vinda do prefeito Marcelo Delaroli, então nos permitiu fazermos aqui em Itaboraí. Tem várias questões que envolvem esse desafio, porque ele é de 24 horas. Então tem que ter uma logística, um apoio, principalmente do poder público grande, porque é fundamental em vários aspectos, e entre elas a questão da segurança. Então a gente não pode fazer em qualquer lugar e sem um apoio necessário e devido minimamente para a segurança dos ciclistas, né? Sim. Então, com a presença ou com a vinda do prefeito Marcelo Delaroli para Itaboraí, já desde o seu primeiro mandato, então foi possível a gente pensar em vir para Itaboraí para fazer essas edições aqui. E o cara garantiu que ninguém vai perder a bicicleta, né? Pô, que tem uma bicicleta barata participando desse negócio. Tem. Já pensou? Perdeu uma bicicleta, rapaz, aqui dessa... 500 quilômetros não dá para pegar a Monark, não, de Alex. A Monark de Alex não dá para fazer os 500 quilômetros, né? A Monareta... Vai ter um lugarzinho especial para Pedrinha nessa? Com certeza. Ó, nós temos, a gente fala de 24 horas, mas tem, na verdade, sim, tem 2 categorias. Isso é importante frisar, porque tem aquele ciclista iniciante, ou aquele ciclista que ainda não fez 100 km, mas deseja participar, está dentro daquele clima gostoso. Tem um histórico de bicicleta na vida dele, né? Se firmar, marcar presença no evento. Então temos a categoria esporte, é uma volta no circuito, 50 km. Porra, Pedrinha, essa aí dá. Então não tem desculpa. Eu vou com você, Pedrinha. Essa aí, vamos embora. Desafio. Então vamos aí, ó. Gente, olha, tá aproveitando aqui, ó. Eu quero ver. Aproveitando a fala do Flávio, e forçando aí, fortalecendo o convite. Você Pedrinha, já vai medalhar Pedrinha antes da corrida? Os 2, o Flávio e o... Isso é para selar, ó. Isso aí é para selar o compromisso aí. Essa dos vai ter que ir aí, ó. Vai entrar aqui. Isso aí, olha aqui. Essa aí é a senha de vocês para estar no dia 7 de julho. Alex, fecha em mim aqui, Alex. Fecha em mim aqui, rapaziada. Vocês nem correram ainda, eu já tenho a medalha. Já tenho a medalha. Alô, Zenilda, minha amiga Zenilda aqui de Tanguá, nossa amiga ciclista, aqui no Instagram nos acompanhando. Abraço, beijo para você, Zenilda. Já tem a medalha aqui, Zenilda. Mas segue. Então é a senha de vocês já para o dia 7 aí com essa medalha. Naturalmente lá vocês vão ganhar outra após concluir o percurso. Bacana. Então, voltando essa fala sobre a Ita Ultra, foi pensado para incentivar o ciclista, porque quando a gente fala de 24 horas, de 500 quilômetros, parece que já é uma barreira e um obstáculo para muitos não participarem. Não tem nada disso. Na verdade, é um período de 24 horas em que o ciclista pode chegar até 500 km. Mas ele pode usar de 24 horas para fazer a sua estratégia. Pedalar 100, 200 quilômetros, descansar, voltar em seguida. Ele tem uma estrutura montada de 24 horas para dar todo o suporte necessário para o ciclista. Dá até para tirar um cochilo se quiser. Sim, tem essa proposta. Legal, então, voltando assim especificamente para o circuito e o apoio da prefeitura que ele nos fornece, é o seguinte. Foi criado um circuito de 50 quilômetros, tá? Zona rural... 30% desse circuito compreende asfalto e 70% de estrada de chão. São 2 colégios municipal, escola pública, né, nessa zona rural, que essa escola é a escola do 1º ao 5º ano, não é isso? Tá? Que eles servem como base de apoio. Ali é feito as refeições, a hidratação, o lanche, a manutenção, o próprio descanso, se caso houver necessidade ou fazer parte da estratégia do ciclista. E 2 postos de saúde dentro desse circuito, voltado para o atendimento ao ciclista, caso houver necessidade. Pedrinha, fica tranquilo aí. Tem ambulância, tem tudo. Aí, Pedrinha, tranquilo, cara. Nós já participamos.
Já estou me vendo lá. Não tem desculpa para não pedalar. Mas assim, interessante que no caso nós temos 50 quilômetros, aí a pessoa vai fazer 10 voltas para fazer os 500. Isso aí. Bacana. Isso aí, porque a estrutura ela deve ser fixa, porque não tem como ser um circuito aberto para manter essa estrutura de qualidade ao longo de todo o percurso, de todas as 24 horas. Em 2022, setembro de 2022, eu fui diagnosticado com a doença de Parkinson. E foi uma situação... Cara, eu costumo dizer, falei esse fim de semana, falei ontem para uma outra pessoa, se você não tem alguém da família, um familiar ou alguém próximo da sua convivência, ninguém procura saber sobre essas doenças raras, né? Que o Parkinson atinge 1% da população mundial. Então a gente não sabe nada. A imagem que vinha à minha cabeça era um velhinho com a dificuldade de se locomover, ou deitado sem autonomia para fazer coisa alguma, e com um tempo abreviado dos dias de vida. E aí procurei, depois de ser diagnosticado, o médico daquela forma bem prática dele, né? Dura ali, direto. Eu perguntei, e agora, doutor, o que fazer? Ele falou, hoje o Parkinson é tratado como a pressão alta e a diabetes. Você precisa de acompanhamento médico e medicamento. Mas aquela coisa bem fria, né? E sem muito... O chão parece que desaparece. Você fica sem estrutura alguma. Vim para casa e no ônibus, que eu estava no ônibus, e aí começou a sair a lágrima dos meus olhos quando comecei a cair na real do que estava acontecendo. E a primeira coisa que eu tomei já nessa vinda para casa é assim, me posicionar diante dos fatos. Se você quer lutar com o seu oponente, você tem que conhecer minimamente. Você já vi casos de pessoas assim, elas ocultar o problema, fugir da realidade do problema, esconder para as pessoas, não ajuda em nada. Ela só vai agravando a situação. Porque, graças a Deus, uma das coisas que tem me acontecido é o acolhimento e a relação que eu tenho dos colegas, dos amigos, dos familiares. Então, quando você se expõe, quando você fala o que tá entendendo? Evita alguns comentários e até uma situação assim de constrangimento por parte de outros, como por exemplo, no meu caso do Parkinson, o Parkinson ela tem uma variação assim enorme da doença, mas o meu tremor é bem acentuado, mesmo com o medicamento. Então, quando muitas das vezes as pessoas me veem dessa forma, já evita até alguns comentários que muitas das vezes são maldosos ou sem aquele senso que alguns têm, por conta de que já sabem do problema. Então, uma das maneiras de você vencer é você falando do que está acontecendo, se posicionando e se informando. Então, procurei me informar. Então, é uma história um pouquinho longa, porque aí, quando eu cheguei em casa, comecei a buscar no Google, na internet, alguma informação que eu pudesse ter naquele momento. E aí, pesquisando algumas coisas aleatórias, eu coloquei, por exemplo, esporte e ciclismo, esporte e Parkinson. Me vem na tela assim, do celular, em Porto Rico tem a Determination Tour. É uma organização que trabalha, que tem como seu fundador e idealizador uma pessoa que sofre da doença de Parkinson. E eles fazem uma volta na ilha de Porto Rico, lá eles falam milha, né, 300 e tantas milhas, dá em torno de 500 km. Eles fazem em 3 dias, em 3 etapas, sempre por uma causa específica. A questão da conscientização da doença de Parkinson, a questão da conscientização do câncer e dos veteranos de guerra. São etapas temáticas. E quando eu vi aquilo, acendeu uma luzinha do que eu já tinha feito dos 500 km. Você viu como que as coisas assim do nada, eu nem imaginava em 2020 que pudesse ser cometido com a doença de Parkinson. Quando eu vi aquilo, voltando um pouquinho sobre o esporte, o grande aliado no tratamento da doença de Parkinson é a atividade física. Já saiu várias matérias no Fantástico, na televisão, sobre o ping-pong, né, que você
imprime a força e mentaliza o que você quer fazer. Tá entendendo? Corrida, ciclismo, boxe, dança. Então, mais do que nunca, a pessoa tem que estar em movimento. Então, voltando um pouquinho, a incidência maior das pessoas que são acometidas pela doença é a partir de 60 anos. E, em geral, o brasileiro é sedentário. Então, quando essa doença vem na pessoa, ela desenvolve rapidamente, porque ela não pratica atividade física e nem começa a praticar posteriormente a doença. Então, encontra um terreno fácil para poder... Fácil, entendendo? Então, você vê aquelas... Se você fazer uma busca, um exercício na sua mente, você vai visualizar alguém que você já viu nessa situação, de uma situação assim, de total dependência de outros por conta dessa questão motora que é atingida principalmente. Então o desafio épico surgiu nessa história, já tinha feito anteriormente, aí vi esse desafio em Porto Rico e eu sou apaixonado pela questão da longa distância. E então o que acontece? Fizemos em 2023 e 2024, né, com apoio também da prefeitura, e também passei na véspera do desafio de 2023 para o vereador de Itaboraí, o Alexandre Coqueiros, que viabilizou conjuntamente com a prefeitura. Fizemos um cerimonial bacana lá, né, no Edson? Muito legal. O Maurinho estava lá em 2023? Foi muito bacana. Foi um cerimonial bacana lá em prefeitura. Isso, em frente à prefeitura, tanto 2023 quanto 2024, e os ciclistas apoiando. Eles saem para fazer, nos acompanhando até Papucaia, até Cachoeiras de Macacu. Temos um projeto de integrar com pessoas ciclistas de Teresópolis, de Nova Friburgo, de Casimiro, de Cabo Frio, porque como são 24 horas, 24 horas não, o último foi 40 horas. 40 horas. Durou mais um pouquinho só. Durou né? mais um pouquinho. Então não dá para passar em todos os municípios, porque passa em um horário assim totalmente de madrugada. Então nesses municípios assim bem em destaque, né, Teresópolis, Nova Friburgo e Cachoeiras, que também a gente não passa, é um horário ainda viável a gente pensou em ser recepcionado por alguns ciclistas dessas localidades para dar visibilidade a essa causa da conscientização da doença de Parkinson. Você